varicela é uma doença que todos nós entramos muito em contato e ela é considerada uma doença viral imunossupressora grave. As imunizações com vacinas de vírus vivos, quais são as imunizações? Sarampo, cachumba, rubéola e varicela. E as formas de tuberculose disseminada. Tudo isso faz com que a resposta tuberculina possa ser negativa. O diagnóstico laboratorial é feito, então, como eu havia dito para vocês anteriormente, pela bacterioscopia. Ela permite descobrir a fonte de infecção. Esse paciente fez um lavado gástrico, ou ele tem mais de 7 anos e fez um exame de escarro, e o bacilo foi detectado ali entre lâmina e lamínula no mesmo dia por um técnico habilitado. Entretanto, como a criança, eu disse anteriormente, é paucibacilar, ela tem 10 a 20% só de positividade. Então, a bacterioscopia é solicitada, mas a gente sabe, na maioria das vezes, que o resultado vai ser, per si, já negativo. Já a cultura, ela tem um inconveniente que leva 4 a 6 semanas para termos o resultado, e ninguém vai esperar uma cultura para iniciar um tratamento. Entretanto, ela avalia a sensibilidade às medicações, ela confirma o nosso diagnóstico, mesmo em crianças com lesões iniciais e com pouco bacilo. Isso daí é uma bacterioscopia positiva. Essa imagem que vocês veem aqui é a presença do bacilo no exame de escarro. E essa daí é uma cultura positiva para o micobactério tuberculose. Quando falamos em radiologia, primeiro eu vou mostrar para vocês algumas imagens que sugerem tuberculose pulmonar na infância. Então, o aumento do volume na região hilar, o gânglio na região hilar, a condensação pneumônica de forma e evolução arrastada, fez antibiótico, não respondeu. É lógico que pode ser uma série de outras doenças, mas num país com prevalência alta de tuberculose e com uma história positiva, a gente vai pensar que essa imagem possa ser uma imagem de tuberculose. Eventualmente, nós temos a forma disseminada de doença, como vocês podem ver aqui, o parênquima pulmonar com micronódulos, além do complexo primário ou complexo de Ghon. Esse daí é um trabalho da década de 90, muito interessante, que foi feito radiografia de tórax de crianças com tuberculose e cultura positiva. Foram analisados na época 47 crianças e eles observaram que algumas das alterações radiológicas que sugerem tuberculose. Então, enfisema segmentar com ou sem gânglio, como eu mostrei no slide anterior, uma área de hiperaeração, uma área de colapso lobar, quer dizer, uma área de atelectasia mantida, ou a disseminação linfohematogênica. Todas essas imagens na radiografia de tórax sugerem para a gente o diagnóstico de tuberculose pulmonar. Então, essa daí é o sinal da silhueta, um sinal clássico em que a gente tem uma atelectasia, uma compressão do lobo médio, aqui é o lobo médio, por gânglios no mediastino. No adulto, o sinal da silhueta, na sua maioria das vezes, corresponde a um adenocarcinoma brônquico, quer dizer, um tumor brônquico. É lógico que eu vou voltar a falar para vocês o que eu havia falado antes. Num país com alta prevalência de doença infecciosa e um país em que a co-infecção, tuberculose e AIDS é alta, a gente, mesmo no adulto, a gente não vai pensar imediatamente que seja um adenocarcinoma. Entretanto, este sinal na radiografia do adulto sugere fortemente um adenocarcinoma. Já na criança, o sinal da silhueta, na sua maioria das vezes, quase 100% das vezes, é lógico que em medicina, infelizmente, a gente não pode dizer 100% em nada, mas na sua maioria das vezes é tuberculose com compressão brônquica. Que essa daí é a forma que hoje a gente vê pouco, é a chamada tuberculose miliar,
que é essa lesão micronodular difusa bilateral, que pode ou não ter gânglio no mediastino. Esse gânglio, na sua maioria das vezes, devido à disposição dos vasos, é mais à direita, mas não obrigatoriamente. Então, essa imagem clássica da tuberculose miliar, quando é vista na radiografia ou na tomografia, a gente nem solicita exame. Começa a tratar imediatamente com a história clínica e a sintomatologia, porque sabe que isso é uma tuberculose disseminada. E aí, aqui tem algumas imagens. Isso daí é um garoto, vocês veem que é um raio-x que mostra, né, que é um adolescente, em que tem esse infiltrado no ápice pulmonar esquerdo, e essa imagem de condensação ampla é um menino que tem um alargamento do mediastino, sugerindo que tem gânglio nesse mediastino, e tem uma diminuição volumétrica. Vocês compararem, a cúpula diafragmática está mais elevada, falando a favor de uma tuberculose tipo adulto. Daí é uma forma de tuberculose de pleura, que tem essa imagem que lembra até uma imagem tumoral e que também pode ser encontrada na tuberculose pleural. Esse daí é aquele adolescente numa fase de resolução, uma fase de tratamento. Vocês veem que o pulmão expandiu mais e aquela imagem densa, homogênea, praticamente desapareceu. Entretanto, o infiltrado do lobo superior, que é uma característica da tuberculose tipo adulto, ainda permanece. Esse daí é um outro paciente, um pouquinho mais velho, em que a imagem de comprometimento de lobo superior, e aqui tem uma pequena cavitação, melhor vista na tomografia, também sugestiva de tuberculose de reinfecção tipo adulto. O exame broncoscópico é feito desse jeito, que eu falei para vocês, e a gente tenta não solicitar exames invasivos por conta da necessidade de anestesiar e às vezes até ter algum risco, um pequeno sangramento, enfim. Essa daí é uma tuberculose que a gente atendeu aqui no hospital na década de 80, eram gêmeozinhos, a mãe rouca, os gêmeozinhos até muito ativos, mas que ela dizia que eles vinham tossindo há mais de 3 meses. E aí, quando foi feita, os dois tinham uma imagem tipo adulto, apesar de terem 8 meses de idade. E aí, pedimos o raio-x da mãe, a mãe tinha uma tuberculose gravíssima, e os gêmeozinhos na broncoscopia tinham cásio intrabrônquico, ambos da mesma característica, a tuberculose idêntica dos gêmeozinhos. Existem outros métodos. Esse método, MB-BACT ou MGIT, é um método implantado ou na rede privada sofisticada, que é o MB-BACT, e o MGIT na rede pública para grandes montas de exame. Esse exame é um exame automatizado, colorimétrico, que tem uma sensibilidade altíssima, 90%, uma especificidade acima de 95%. O rendimento é tão bom para o HIV positivo quanto para o HIV negativo, e ele é uma modalidade de cultura que tem como vantagem o encurtamento do tempo do diagnóstico. A cultura que a gente usa no Brasil e na América Latina, ela leva 4 a 8 semanas para a gente poder abrir aquele exame e ver se é positivo ou não. Já a cultura pelos métodos rápidos, a gente consegue entre 15 e 25 dias um resultado positivo. Esse daí é o aparelho do MB-BACT, é um aparelho que vocês veem escuro e é colocado os frascos com o fragmento ou a secreção do paciente. Toda vez que o exame é positivo, ele muda a tonalidade, dessa tonalidade praticamente verde escuro para preta, para essa tonalidade abóbora. E aí mostra para a gente que ali dentro teve um crescimento de micobactéria tuberculose. O ELISA
é um método que já teve seu auge, já foi considerado pela Organização Mundial de Saúde um método sem grandes valias, mas a gente acredita ainda que o ELISA tem sua vantagem. Ele, na realidade, detecta, através da resposta humoral dos pacientes, os anticorpos ao micobactéria tuberculose. Entretanto, por exemplo, o paciente com AIDS, ele não produz anticorpos. Então, o ELISA não é um exame, não é um método rápido que se preste a um paciente imunodeprimido. Mas para a criança não imunodeprimida, se nós colocarmos no mesmo poço de análise mais de um antígeno, a sensibilidade se assemelha à cultura, em torno de 50%, com a vantagem de não ser invasivo e ser um exame barato e que em 36 horas a gente tem um resultado. Essa daí é uma placa de ELISA e esses daqui são considerados os poços. O que a gente faz? A gente coloca o soro do paciente, coleta 2 ml de sangue, centrifuga, e aí retira-se o soro e coloca-se por uma pipeta o soro junto com os antígenos conhecidos no mundo da tuberculose. Quando tem uma reação antígeno-anticorpo, aquilo muda de tonalidade e aí a gente sabe então que aquele indivíduo produziu anticorpo para o antígeno da tuberculose. Então, qual o valor do teste sorológico? Ele deve conter diferentes antígenos específicos e cada antígeno deve ser reconhecido pelo menos por um grupo de pacientes. O que isso significa? Que eu entro em contato com o micobactério e produzo um ou outro tipo de anticorpo. O outro indivíduo, ele também entra em contato com o mesmo micobactério, mas não obrigatoriamente ele vai produzir aqueles anticorpos. Por isso que há necessidade de você ter vários antígenos do micobactério no mesmo poço, porque cada um vai responder com produção de anticorpos às vezes diferente. Então, por isso que se diz que há uma heterogeneidade de resposta imune ao micobactéria tuberculose. Qual a desvantagem? Não pode ser usado para pacientes com AIDS, pode ter falsos negativos, os pacientes que não respondem àqueles antígenos que foram analisados naquele momento, e os pacientes curados, adultos, mantêm ainda nível de anticorpos circulantes por aproximadamente 6 meses. Por isso que a Organização Mundial de Saúde diz que ele não é um bom método. Por quê? Porque no adulto ele ainda pode ter anticorpo circulante, diferente da criança. A técnica de PCR, por sua vez, quando ela surgiu, ela mostrou-se também um exame fabuloso. Depois viu-se, na realidade, que muito embora tenha um rendimento ótimo para o paciente, seja HIV, seja paciente com AIDS, e o resultado seja rápido, em 48 a 72 horas, a sensibilidade só é elevada quando o paciente tem bacterioscopia positiva. Se o paciente não tem uma forma grave, uma forma disseminada, o PCR responde por uma sensibilidade em torno de 60%. Ele é um exame caro, ele custa aproximadamente R$300 ou mais. Assim, é um exame feito muito mais em termos de pesquisa ou para formas disseminadas de tuberculose, de difícil diagnóstico, do que na rotina de saúde. A desvantagem, então, como eu havia falado, custo elevado, difícil operacionalidade, deve-se fazer o exame apenas o técnico ou biólogo molecular treinado e pode ter um percentual, muito embora hoje muito pequeno,